Bom dia, hoje eu vou mostrar a resolução da quinta questão da terceira lista de mecânica dos fluidos. O enunciado da questão é o seguinte: a comporta ABC é um arco de círculo, às vezes chamado de comporta de Tainter, que pode ser elevada e abaixada, pivotando em torno do ponto O, conforme mostra a figura abaixo. Para a posição mostrada, determine a força hidrostática da água sobre a comporta, B, sua linha de ação, e C, a força passa pelo ponto O. A comporta de Tainter é uma superfície curva, então nós vamos calcular a força hidrostática resultante sobre uma superfície curva submersa. Então, nesse caso, nós precisamos determinar quem é a componente horizontal da força resultante, quem é a componente vertical da força resultante. E depois faremos a soma dos vetores para encontrar qual é a força hidrostática resultante nessa comporta dada na figura. Para resolver a questão, a primeira coisa que a gente faz é analisar o diagrama de corpo livre da comporta ABC, que é esse setor circular que está aqui de verde. Então, o raio da comporta, né, que é a distância de O até C, é de 6 metros, de O até B ou de O até A. Nós temos esse raio aí de 6 metros. Para isso, nós vamos analisar o diagrama de corpo livre da comporta. A água que está à esquerda do setor circular ABC, ela exerce uma força horizontal na comporta, que é Fx. O setor circular, a força exercida pelo setor circular é equivalente ao peso do bloco de água que estaria aqui nessa parte. E essas duas forças vão me gerar uma força vertical apontando para cima, que atua no centroide do setor circular, e uma força horizontal que atua no centro de pressão da projeção vertical da superfície curva, ou seja, da comporta que estamos trabalhando. Para o cálculo da componente vertical, agora nós vamos calcular a componente horizontal da força hidrostática resultante. Essa força hidrostática horizontal, ela atua na projeção vertical da superfície curva. Então, nós vamos determinar quem é FH, que é a componente horizontal. Ela tem a mesma intensidade da força exercida pelo fluido sobre a comporta, só que o sentido oposto. Então, FH é igual a Fx. Se fizermos o somatório de forças, esse somatório de forças vai dar nulo. Então, Fx é igual à pressão média exercida na superfície, né, da projeção vertical da comporta, vezes a área dessa projeção vertical. Então, FH
vai ser igual a massa específica do fluido vezes a gravidade, vezes a altura do centroide, que isso nada mais é do que a pressão média exercida pelo fluido na projeção vertical, vezes a área da comporta, que seria a base, vezes a altura da projeção vertical. Como na questão ela não indica a largura da comporta, nós admitimos que a comporta ela tem uma largura de 1 metro, ou seja, nós iremos calcular a força horizontal por unidade de comprimento da comporta. Agora, substituindo os valores, FH vai ser igual a 999, que multiplica 9,807, que é a gravidade, vezes a altura do centroide. A altura da projeção vertical equivale à altura do líquido desse tanque, e a altura do centroide é H dividido por 2, quando a superfície é um retângulo. Então, vai ser 3, que multiplica a área do retângulo, que vai ser 6 de altura e 1 de largura. Força horizontal vai ser igual a 176.349,474 newtons. Esse é o valor da componente horizontal da força resultante. Agora, vamos determinar o valor da componente vertical para depois fazermos o somatório dos vetores. Para o cálculo da componente vertical, nós voltamos a analisar o diagrama de corpo livre da comporta ABC. A força vertical da comporta, ela é igual ao peso do bloco do fluido que estaria nesse setor circular. Então, a força vertical nesse caso é uma força ascendente, né? Ou seja, com sentido para cima, e o seu valor, né? A sua intensidade, ela é igual ao peso da água que falta nesse segmento ABC aqui da comporta. Eu não tenho FY nessa direção aqui. Por isso que FV vai ser somente igual ao peso do bloco do fluido dessa área aqui da comporta. Então, FV vai ser igual a ρ vezes G, que é o peso específico do fluido, vezes esse volume desse bloco de fluido. FV vai ser igual a ρ vezes G, vezes a área do setor circular ABC, que multiplica a largura da comporta, que é dada por B. Como é que nós achamos a área desse setor circular ABC? Essa área do setor circular ABC, nós encontramos nas propriedades geométricas, né, de um setor circular. Então, vocês podem procurar na internet ou em algum livro que apresente as propriedades geométricas. Essa área é dada por R² sobre 2, que multiplica θ menos seno de θ, onde o valor de θ tem que ser dado em radianos. Para determinarmos o valor de θ, que é esse ângulo formado aqui, né, pelo segmento AOC, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Para determinar o ângulo θ, nós iremos utilizar o conceito de trigonometria.
onde eu vou determinar o ângulo formado pelo triângulo retângulo aqui, né? CDO. Eu quero determinar o ângulo alfa formado pelo segmento DOOC. Então, DOC, eu quero determinar esse ângulo aqui. Como é que eu faço para determinar esse ângulo? O segmento CO tem 6 metros de comprimento. E o segmento CD equivale a metade do segmento CA, que é 3 metros, porque o centroide do setor circular no eixo Y é na metade do segmento. Nós iremos calcular o seno de alfa, que é o cateto oposto, que é o cateto CD, que tem 3 metros de comprimento, sobre a hipotenusa, que é o segmento CO, que tem 6 metros de comprimento. O seno de alfa é igual a meio. Então, para nós determinarmos alfa, nós colocamos na calculadora seno de alfa menos 1, e lá vai aparecer o valor de alfa, que equivale a 30 graus. Só que, neste caso aqui, eu quero determinar o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado pelo segmento AO e OC. Então, é o ângulo AOC, que é igual a 2 alfa. Θ vai ser igual a 2 alfa. Se alfa é 30 graus, θ equivale a 2 vezes 30, que é igual a 60 graus. Porém, nós, para calcularmos a área do setor circular, o valor de θ precisa estar em radiano. 60 graus equivale ao mesmo de π sobre 3. Agora, nós conseguimos determinar a área do setor circular. Então, a área do setor circular ABC vai ser igual a R ao quadrado sobre 2, que multiplica θ menos seno de θ. Lembrando que para determinar essa área, a calculadora também precisa estar no modo radiano. O raio da comporta é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado dividido por 2, que multiplica π sobre 3 menos seno de π sobre 3. A área do setor circular ABC é igual a 3,261 metros quadrados. Tendo a área do setor circular, nós conseguimos calcular a força vertical, ou seja, a componente vertical da força hidrostática, que é FV. FV é igual a ρg e o volume do bloco de fluido. Então, a força vertical aqui vai ser 999, que multiplica 9,807, que multiplica 3,261 vezes 1. Aqui é o volume do bloco de fluido. O valor da força vertical vai ser igual a 31.948,65 newtons. Então, a gente determinou anteriormente o valor da força horizontal. Agora, nós determinamos o valor da força vertical e podemos encontrar agora o valor da força hidrostática resultante a partir desses dois valores.
Para encontrar o valor da força resultante vai ser igual a raiz de FV ao quadrado mais FH ao quadrado, que é a soma desses dois vetores. A força resultante vai ser igual a raiz de 31.948,65 elevado ao quadrado mais 176.349,474 ao quadrado. Calculando, nós temos que a força resultante é de 179.220,125 newtons por metro de largura, ou seja, nós calculamos o valor da força resultante considerando que a comporta tinha 1 metro de largura, ou seja, uma unidade de comprimento. Para determinar o ângulo com que a força resultante atua na comporta, nós determinamos inicialmente a tangente de θ, que é igual a FV sobre FH, que vai ser 31.948,65 dividido por 176.349,474. Isso é igual a 0,1811. Quando calculamos o arco tangente, θ é igual a 10,27 graus. O valor da força hidrostática resultante, nós iremos fazer a soma vetorial das componentes vertical e horizontal da força hidrostática resultante. Então, FR vai ser igual a FH ao quadrado mais FV ao quadrado, onde eu vou tirar a raiz desses dois valores. FR vai ser igual a raiz de 176.349,474 ao quadrado, mais 31.948,65 ao quadrado. Colocando na calculadora, nós obtemos o seguinte valor. FR vai ser igual a 179.220,125 newtons. Esse valor dessa força resultante é por unidade de comprimento, ou seja, por metro de largura da comporta. Agora, nós vamos determinar com que ângulo a força resultante atua sobre a comporta. Então, a tangente do ângulo, nesse caso aqui eu vou chamar o ângulo de beta, porque a gente já tem o ângulo da comporta que eu denominei de θ. Vai ser igual a FV sobre FH, que vai ser igual a 31.948,65 dividido por 176.349,474. A tangente de θ é igual a 0,1811. Quando calculamos o arco tangente, o valor do ângulo é igual a 10,27 graus. Então, a força resultante atua sobre a comporta com um ângulo de 10,27 graus. Agora, a gente vai determinar o valor, né? A distância com que a força horizontal e a força vertical atuam, né, sobre a comporta, que é a linha de ação das duas componentes. Agora eu vou calcular a linha de ação da força horizontal, ou seja, da componente
horizontal da força vertical resultante. Agora eu vou calcular o valor da linha de ação da componente vertical da força resultante. A linha de ação da componente vertical, ela atua no centroide do setor circular. E aí, usando a fórmula do x do centroide, ou seja, a distância entre o ponto O e o ponto C, é igual a S ao cubo sobre 12 vezes A. Isso é determinado, né, nas tabelas, né, que existem para que nós determinamos o centroide das figuras geométricas. Nesse caso, o centroide de um setor circular. Olhando o diagrama de corpo livre da figura, o valor de S é a distância entre o ponto A e o ponto C. Então, S aqui, nesse caso, é igual a 6 metros. Logo, nós vamos ter que S ao cubo, ou seja, 6 ao cubo é igual a 12 vezes a área. Nesse caso, é a área do setor circular, que é 3,261 metros quadrados. Então, a distância, né, com que a força vertical atua em relação ao ponto O é de 5,5198 metros. Para determinar a linha de ação da componente horizontal, nós determinamos a linha de ação dessa componente na projeção vertical da superfície curva, que é determinada da mesma forma que a gente determina o centro de pressão das superfícies planas submersas. Primeira coisa que nós temos que fazer é determinar o momento de inércia do retângulo, que é dado por B vezes H ao cubo sobre 12. Então, B é igual a 1, H é igual a 6 elevado ao cubo dividido por 12, que vai dar 18 metros a quarto. A distância do centro de pressão para o centroide é dada pelo momento de inércia dividido pelo y do centroide vezes a área. Nesse caso, é a área da projeção vertical, que vai ser 18. Com o y do centroide do retângulo na metade vai ser 3 e a área da projeção vertical é 6 vezes 1. Então, a distância do centroide para o centro de pressão vai ser igual a 1 metro. E aí, para eu determinar o y de P, ou seja, a distância da superfície livre da água para o centro de pressão, ou seja, o ponto de aplicação da força horizontal, vai ser y do centroide mais y do centro de pressão. YP vai ser igual a 3 mais 1, que é igual a 4 metros. Ou seja, a componente horizontal da força resultante atua 4 metros abaixo da superfície livre da água. A componente vertical da força resultante atua a 5,519 metros do ponto O. Se a distância entre o ponto O e o ponto B, né, que é igual ao raio, é igual a 6 metros, então eu posso dizer que a componente vertical atua, né, a 6 menos 5,5198 metros do ponto B.
esse valor vai dar 0,4802 metros do ponto B. Analisando esse diagrama de corpo livre, a força resultante ela vai atuar a 4 metros da força, né, da superfície livre do líquido, e em relação ao ponto O, ela atua a 5,519 metros, ou se eu levar em consideração o ponto B, ela atua a 0,48,2 metros do ponto B. Essa é a resolução da questão 5 da terceira lista da disciplina.